Bem, pessoal, vamos aí iniciando o assunto 1, tá? A introdução aos sistemas de medição. Então, esse assunto, como diz o título, ele vai dar uma abordagem geral, histórica também, sobre os instrumentos de medição ao longo do tempo, tá? A ideia aqui é fazer um pequeno histórico de como os instrumentos de medição evoluíram rapidamente, tá? E hoje, focando mais hoje, atualmente, como eles passaram a ser agora sistemas de medição, tá? E para a nossa aplicação aqui da nossa disciplina, são voltados para sistemas, principalmente sistemas de automação, tá? Que é o foco aqui principal da nossa disciplina aqui de instrumentação voltada ao curso de engenharia elétrica. Tá? E aí tem todas as engenharias que a gente já conversou, tá? Engenharia elétrica, eletrônica, eletrotécnica, comunicações, automação e assim por diante. Tá? Automação e controle e assim por diante. Tá? Então vou dar andamento aqui na apresentação. Aqui tem um pequeno roteiro da aprendizagem, tá? Quais são os objetivos? A gente planejou aqui fazer uma revisão das principais grandezas elétricas, tá? Só 2 slides para mostrar, para relembrar vocês, tá? As principais grandezas e suas unidades. Também identificar as motivações históricas para o aprimoramento, né, das medições, tá? Relacionar as principais aplicações modernas da instrumentação. Tá? A gente vai ver aí as smart grids, tá? A indústria, falar um pouco da indústria 4.0 e dentre outras aplicações. Definir os elementos de um sistema de medição genérico, tá? Que você pode identificar em qualquer sistema de medição, tá? E conhecer as unidades do sistema de medida do sistema internacional, SI. Quais são as entregas após esse assunto? Responder o fórum 1, que está lá no Canvas, ao fórum online. Vocês devem responder lá no Canvas e entregar a lista de exercícios 1 lá dentro do prazo. A gente estipulou lá no Canvas também. Bem, dando andamento, aqui é só um slide relembrando, né, as principais grandezas que a gente tem aí na área de engenharia elétrica. A tensão corrente elétrica, a resistência elétrica, condutância, potência, energia, frequência, carga elétrica, capacitância, indutância, densidade de campo magnético, fluxo magnético e a densidade de fluxo. Tá? Aqui estão as suas unidades, o nome das unidades, sempre com letra minúscula, né? E os símbolos das unidades. Aqui na maioria são todos em letras maiúsculas, tá? Mas tem alguns símbolos que são em letras minúsculas, ok? E aqui os multiplicadores que a gente usa, tá? Tera, giga, isso aí você já conhece. Só para registrar aqui e ficar formalmente registrado os multiplicadores que a gente utiliza na disciplina. Bem, como eu falei, tá? Um pequeno histórico aqui dos sistemas de medição, tá? Desde a antiguidade até os tempos mais modernos. Então, o ser humano necessita medir grandezas desde os primórdios, tá? Como está escrito aí nos slides, tá? As principais grandezas são as grandezas relacionadas com o dia a dia, tá? A grandeza de tempo, a gente precisa medir o tempo, tanto o tempo diário, tá? Dia, noite, horas, minutos. Se bem que antigamente não tinha relógio com essa precisão toda. E também as estações, tá? Do ano, para que a gente pudesse, né, naquele tempo, fazer as previsões de colheita, de chuvas para fazer as plantações, a semear o solo, tá? No tempo adequado para quando a chuva vir, irrigar as sementes, elas floresçam e elas brotem, assim por diante. Também ainda precisamos hoje medir distâncias, tá? Também unidade de massa, porque aí já envolve comércio, tá? Então você produz grãos, tá? Então você tem que comercializar esses grãos de alguma forma, e aí você precisa medir essa quantidade de grãos que foi produzido, tá? Então, essas grandezas principais, de tempo, distância e massa envolvem a sociedade no seu dia a dia, tá? No seu funcionamento diário. E aí precisa se fazer essas medições, tá? É preciso fazer essas medições. E aí, com o passar do tempo, aqui já no século X, tá?
lá no ano de 1100, 800, tá? Por ali, primeiro milênio aí depois de Cristo, as unidades elas passaram a ser padronizadas, entre aspas, a partir de medidas do corpo humano, tá? Desde os egípcios, tá? Aí 3.000 anos antes de Cristo, a 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, já se tinha o cúbito, tá? Aqui, como está escrito aqui na telinha, eu vou botar aqui o ponteiro, um cúbito, esse exemplo aqui, tá? É o comprimento do braço de um homem, tá? Do cotovelo até a ponta dos dedos. Então, nota-se que cada homem tem um comprimento diferente, tá? Aí já cria um problema. Mas, geralmente, o homem padrão era o faraó, tá? Então, pegava-se o cúbito do braço do faraó, do momento, né? Que também, o faraó também não era eterno. Então, pegava-se o cúbito, padronizava-se num pedaço de bastão, tá? Um bastão, e se copiava esse bastão e distribuía para a população. Principalmente com os cobradores de impostos, tá? Porque eles cobravam impostos em cima da área que você tinha para plantar. Então, você tinha uma área para plantar, ele media isso em cúbicos, e aí, a partir dessa área que você tinha para plantar, ele ia estipular lá o valor do imposto, que era exatamente uma parte da plantação, para mandar para o faraó. Então, o cúbito era usado, como a gente tinha já falado no slide anterior, as unidades de comprimento, massa e tempo servem para o funcionamento diário da sociedade. Tá? E aí segue, aqui tem alguns exemplos de principalmente medições de comprimento e de área. Tá? Outra unidade de comprimento aqui é a jarda. Tá? Aqui a jarda era específica, tá? Era o comprimento do braço do rei Henrique I, esticado da ponta do nariz até a ponta do dedo. Tá? E aí tem vários tipos de medições aqui de comprimento diferentes. Tá? Uma milha, eram 1.000 passos dobrados de um soldado romano, o dígito, né? A largura de um dedo, geralmente também do rei ou do faraó. E o interessante aqui é o acre. Tá? O acre era a unidade diária na qual dois touros, tá? Dois óxens, pudessem lavrar durante o dia. Tá? Então, essa área aí, que era tratada por esses dois touros aí, e você ia fazer lá aquela tratamento do solo, tá? O que esses dois touros pudessem fazer em um dia era considerado um acre. Então, imagina, tem um touro mais forte que o outro, um está adoentado, então imagine a confusão que era. Passando aqui é só um exemplo, tá? Eu achei bem ilustrativo. E aí é um papiro mostrando aí o deus Anubis pesando o coração do faraó, para saber se ele vai para a eternidade ou se ele vai sofrer aí depois da morte, tá? E ele pesa o coração do faraó que está aqui desse lado, estou aqui passando o mouse, em comparação com a pena. Então, se o coração do faraó for leve, mais leve que a pena, ele vai aí seguir o seu caminho para a eternidade. E aí a gente dá um pulo agora para a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, o que aconteceu foi um aumento da produção, tá? O que havia antes dessa Revolução Industrial era uma produção manual, tá? Ou de cooperativas aí de trabalhadores que realizavam as atividades, de produção de forma manual, individual, tá? Então, o que ocorre? Essa produção manual foi substituída por uma força mecânica produzida, uma energia mecânica, tá? Produzida pela máquina a vapor. Então, você queimava um combustível, tá? Geralmente era lenha ou carvão, gerava vapor, e esse vapor, dentro de um sistema pneumático fechado, gerava pressão, e essa pressão movimentava partes de máquinas, tá? Que aí é a máquina a vapor, tá? Geralmente um cilindro pneumático movido a vapor, ele, como está aqui, tá? Essa figurinha aqui, deixa eu ligar aqui o ponteiro, como está aqui nessa figura, tá? Então, a máquina a vapor tem várias partes. O que aqui é um corte transversal, tá? Eu imaginei que isso aqui é um cilindro bidimensional, aqui o nome desse cilindro, e tem um pistão aqui, tá? Que ele
se move dentro do cilindro. Então, tem um jogo de válvulas aqui que permite que o vapor, que o steam, ele entre numa câmara ou em outra, tá? Uma câmara vai receber vapor, vai se expandir, esse pistão ele vai se movimentar para um lado, depois a válvula vai liberar o vapor para outra câmara, e essa câmara também vai receber vapor e vai empurrar o cilindro de volta. Então, esse movimento de retrocesso e progressão do cilindro, do pistão, perdão, dentro do cilindro, é o que faz o movimento mecânico para que a roda aqui, ó, possa girar. E esse movimento rotatório, você transmite ele para as máquinas que você quer acionar. Tá? Então, é o princípio básico aí de funcionamento de uma máquina a vapor. E por que a gente está mostrando isso? Porque nós queremos trazer alguns pontos de instrumentação para cá, alguns conceitos de instrumentação para essa tecnologia. Tá? Por quê? A gente precisa primeiro medir aqui algumas grandezas físicas. Tá? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui do lado, que está mostrando aqui, né, como é que funciona uma máquina a vapor. Quer dizer, eu tenho aqui uma fornalha que gera o vapor que nós comentamos, mas qual é a temperatura aqui dessa fornalha? Ela aquece a água, tá? Aqui tem um trocador de calor, que é um aquecedor, tá? Então esse boiler aqui, ele gera o vapor. Mas qual é a temperatura desse líquido? Então você precisa saber essa temperatura desse líquido. O vapor que está aqui saindo, ó, o steam out, perdão, deixa eu apagar aqui esse... Acabei borrando aqui. Pronto. Deixa eu escrever de novo. Esse steam out aqui, ó. Estou tentando riscar aqui. Isso. Ele vai gerar vapor numa pressão X. Mas que pressão é essa? Então eu preciso medir no mínimo, tá? No mínimo aqui. A temperatura do líquido que está sendo evaporado, tá? Está sendo fervido aí para gerar vapor. E a pressão do vapor no sistema pneumático. Tá? Para poder ter ideia das pressões, para poder construir as tubulações, as câmaras, os cilindros que suportam essa pressão. Se a pressão for muito baixa, a máquina não vai ter força para operar. Para operar lá minhas máquinas motrizes. E se a pressão for muito alta, pode haver um acidente, tá? Pode explodir aí caldeira, pode explodir aí tubulações e cilindros, tá? Danificar aí e causar acidentes. Então a ideia é exatamente essa, tá? Então a gente tem que ter aqui medição básica, no mínimo, de pressão e temperatura. Então aí inicia-se, como coloca aqui, tá? A parte, como já falamos, né? No mínimo temperatura e pressão. E aí inicia o conceito moderno de instrumentação, tá? Que é exatamente ilustrado por essa figura aqui. Que surge a partir desses conceitos, tá? Da necessidade da produção, de você ter uma produção agora que tem como força motriz a máquina a vapor, e eu agora posso fazer um sistema de produção mais robusto, com uma maior quantidade de output, né, de saída. Resumindo, posso produzir mais, tá? Eu preciso ter um controle maior sobre essa produção, sobre essas máquinas principalmente. E aí é onde entra o conceito desse slide que está aí na tela. Então eu tenho um processo que está sendo supervisionado, tá? Ou que está produzindo algum bem, algum produto, para que eu possa ter o controle sobre esse processo, principalmente o controle automatizado, tá? Que é o grande objetivo moderno hoje da automação de processos, e que nele eu preciso introduzir os conceitos de instrumentação, é que o processo pode ser controlado de forma automática. Então, para controlar esse processo, imagina o processo qual for, preciso ter a parte de medição de variáveis, tá? Então tem os dispositivos de medição, tá? Está aqui escrito, né? Ele vai, como está aqui escrito, né? Sentir o processo, ele vai coletar dados de instrumentação do processo, vai enviar essas informações para um controlador, e ele vai comparar essas medições do processo com uma referência que ele tem de como o processo deve estar. Se houver algum erro, ele manda corrigir o processo. E ele corrige o processo por meio de quem? Por meio dos dispositivos de controle, tá? Que estão aqui nessa caixinha, Control Devices. Tá? E o dispositivo de controle, ele atua no processo, por isso que a gente chama eles de atuadores. Tá? Tem os sensores e os atuadores.
e o controlador. Tá? Então, é exatamente isso que acontece nos sistemas modernos. Tá? E aí, isso foi possível graças ao desenvolvimento da eletrônica e da computação, tá? Dos sistemas digitais. Também, atualmente, e cada vez mais, está se utilizando as redes industriais para o controle de processos. Atualmente, hoje em dia, tá? Como é que estamos aí nesse ponto de sistemas de medição? E aí temos várias aplicações para o sistema de medição, tá? Temos aí os sensores inteligentes, que são mais aplicados para industrial. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um medidor de um termômetro digital, só que além dele ser um termômetro digital, que ele tem um displayzinho local, que o operador pode ver a temperatura nele. Aí imagina um termômetro desse caseiro, tá? Que a gente usa, que tem um displayzinho. Imagina agora esse mesmo equipamento, esse mesmo termômetro sendo um instrumento industrial, que eu vou colocar lá no fluido que eu estou medindo a temperatura dele. Então, além dele ter esse displayzinho que a gente está dizendo, que o operador pode visualizar na frente do instrumento, ele é um instrumento inteligente, então ele manda a mesma informação que está na tela, ele pode mandar por um canal de comunicação, tá? Seja Wi-Fi, seja cabeado. Então, essa informação de temperatura pode seguir tanto de forma visual como de forma de um sinal de instrumentação, que a gente chama, tá? Pode ser um transmissor para enviar essa informação, tanto num canal de corrente de 4 a 20 mA, que a gente vai ver mais na frente, como por uma rede industrial, tá? E aí, para que se tenha isso, eu tenho que embarcar nesse instrumento mais tecnologia, tá? Mais valor agregado, como eu gosto de dizer, tá? Então você vai precisar ter uma eletrônica embarcada nesse instrumento, não é só um medidor, não é só um termômetro agora. Ele vai ter que ter um pequeno processamento local dessa informação, e aí no processamento digital de sinais, tá? Então esse sinal é convertido de analógico para digital, processado pelo próprio instrumento, e ele tem um canal de comunicação, além do display, que é o visual, eu tenho um canal de comunicação formal e de instrumentação, tá? Seja por rede de rede industrial, ou seja por sinal de instrumentação, que a gente vai ver ao longo do curso, tá? E, dependendo do instrumento, ele também pode controlar algum atuador único, tá? Um pequeno atuador. Então pode ser, por exemplo, um transmissor de pressão, que ele pode controlar uma válvula que está ligada na mesma linha dele. Então, se a pressão subir acima de um limite, você pode fazer um sistema de malha fechada para que o próprio transmissor de pressão mande fechar aqui uma válvula, tá? Atuar no próprio processo, para manter lá um set point de pressão, tá? Um ponto que você quer manter essa tubulação, tá? Na pressão correta. E aí tem mais exemplos, tá? A gente tem aplicação de instrumentação na internet das coisas, tá? O famoso IoT, e o IIoT também, tá? Que é a internet industrial das coisas, tá? Industrial Internet of Things, tá? Então, a nossa aplicação, vamos dizer assim, mais recomendada aí para a gente não é nem tanto a IoT, é a IoT, né? A internet industrial, tá? Aplicações também na indústria 4.0, é essencial a instrumentação na indústria 4.0. As redes inteligentes, tá? O Smart Grid, o pessoal que trabalha com transmissão e distribuição de energia, conhece, geração também, tá? Já deve ter ouvido falar aí das Smart Grids. Transporte autônomo, tá? Os carros autônomos, não só carro, tá? Tem caminhão autônomo hoje, tem ônibus, tá? Então, transporte autônomo em geral. As fazendas inteligentes também, tá? Smart Farmers, tá? Agricultura inteligente, vamos chamar assim, digitalizada hoje. Monitoramento de estruturas, tá? Também é possível. Necessita de instrumentação para isso. A própria parte de sistemas biomédicos, tá? Captar sinais biométricos de pacientes que estejam de num local remoto, onde o corpo médico esteja, ou o corpo de atenção à saúde esteja. Então, você pode ter aí uma comunicação. Você instrumenta o paciente, deixa ele lá numa área reservada, e aí a equipe de saúde fica em outra área, tá? Distante. E aí eu consigo monitorar esse paciente de forma remota. E dentre outras aplicações também. Vamos passando aqui. Então, aí eu vou mostrar um slide para cada exemplo desse, tá? Então, um exemplo aqui de sensores inteligentes, esse sensorzinho aqui, tá? Não estou fazendo propaganda da BB, mas é um tipo de sensor de monitoramento de máquinas, tá? Então, esse sensorzinho aqui, ó, é um sensor que tem bateria interna e você pode fixar ele através de cola, tá? A resina, ele tem uma fitinha para você colar ele na máquina.
E aqui nesse exemplo, nesse slide, eu acender aqui o ponteiro, eu tenho um aqui na bomba, tá vendo? Essa aqui é uma bomba centrífuga, uma bomba... E aqui eu tenho o outro no motor, tá? E esse sensor, o que é que ele faz? Aqui tem um eixozinho, ó, eixo X, Y, Z, se você notar aqui. Esse aqui é um sensor de vibração, tá? Então tem 3 eixos aí de vibração, para saber se essa máquina está vibrando. A máquina vibra naturalmente, tá? Mas ela tem que vibrar dentro de um limite permitido de vibração, tá? Nos 3 eixos. E aí, esse sensor mede em cada eixo e manda, por sinal aqui sem fio também, para um sistema supervisório, tá? Ou por Bluetooth ou por Wi-Fi. Ele manda essa informação para um sisteminha supervisório, que pode ser no celular, tá? No tablet, no seu computador, e vai estar monitorando, conversando com esse dispositivo de campo e lendo os valores dele, tá? E aí você vai ter limite de alarme. Então, se a máquina está vibrando dentro do limite desejado, ótimo. Se ela sair dentro do limite, vai gerar alarmes, relatórios e assim por diante. Para que acione o pessoal da manutenção para que ele venha aqui a verificar o que está acontecendo, tá? Então, é um tipo até de manutenção preditiva, tá? Quando a máquina está saindo dentro dos valores de operação normal, antes de chegar numa condição de falha e antes de chegar no tempo da manutenção preventiva. Perceba que são conceitos de manutenção, tá? Então, é possível hoje com esse tipo de dispositivo inteligente, porque inteligente, ele tem tanto sensor de vibração, como ele também pode ter facilmente sensor de temperatura. Então, já meço aí 3 grandezas de vibração em 3 eixos, tá? Quer dizer, vibração nos 3 eixos, já geram 3 grandezas, e mais uma de temperatura. Então, um instrumento desse já pode medir 4 grandezas. E ainda tem o tratamento interno que ele faz, o chama digital que ele tem interno, com alimentação interna de bateria, e tem um canal de comunicação que a gente falou, tá? Ou Wi-Fi ou Bluetooth, depende do modelo, certo? Internet das coisas, tá? Aqui é uma figurinha que ilustra o que acontece. Entende-se internet das coisas como uma internet, as coisas mais residenciais, tá? Antigamente se falava, né, a sua geladeira vai estar conectada na internet, para você poder saber o que é que está lá. Algumas coisas assim interessantes, tá? Condicionado, você pode já acionar o seu ar-condicionado de forma remota, para quando você chegar na sua residência, já estar na temperatura adequada, tá? Ou programar algum horário para que ele seja ligado ou desligado. E tudo controlado por um sistema central, tá? E geralmente está conectado à nuvem, à internet, e que você pode acessar via mobile, via remota, para poder tanto supervisionar o seu sistema, quanto mandar algum comando de forma remota também, tá? Ou que ele possa operar também localmente de forma automatizada, dentro de alguns parâmetros que você pode configurar, tá? Então a ideia grande da internet das coisas seria essa daí, tá? Essa ilustração dessa figura. E a internet industrial das coisas seria uma ideia parecida com essa, de você poder ter essa conectividade entre os dispositivos, tá? Dentro de um controle central ou distribuído, mas voltada a aplicações industriais, tá? E aí vai envolver tanto a parte do processo, deixa eu aqui acender de novo a canetinha, tá? Então imagina que é uma parte do processo em que eu tenho, sei lá, um braço robótico, como está aqui nessa ilustração, tá? Operando aí uma esteira transportadora que está embalando produtos, tá? Por exemplo. Então esse braço pode trabalhar de forma automatizada localmente, mas ele pode estar conversando com um sistema supervisório maior, tá? Que está contando aí a produção, quantas caixas estão sendo produzidas por minuto, por hora, tá? E pode aí mandar diminuir ou aumentar essa velocidade de acordo com os outros passos da produção. Então imagine, por exemplo, que o estoque de caixa está acabando lá no almoxarifado. Então ele precisa dar uma diminuída e o sistema supervisório já gera um alarme lá para o pessoal do abastecimento para completar mais caixas, tá? No sistema. E aí você tem uma inteligência maior sobre a planta, tá? Sobre o sistema de produção no qual você está trabalhando. E cada dispositivo desse aqui que tem conectividade com um sistema maior ou entre si, a gente chama de IoT, né? Internet Industrial das Coisas, tá? E aí tem a parte supervisória, que o pessoal da operação pode estar supervisionando e assim por diante, tá? Aqui é a parte de medição, as grandezas de processo, temperatura, a velocidade, vibração, seja o que for, tá? Tudo aí conversando na nuvem, tá? Então a ideia é que isso, também a parte de supervisão aqui, tá? Imagem, por exemplo,
A ideia é que tudo isso trabalhe em conjunto dentro de um sistema de automação maior. Tá? Vou passar aqui. A indústria 4.0, tá? Que é hoje o que está aí, faz uns 10 anos aí, que é o que está na moda, tá? Não é nem moda, é questão de evolução mesmo, tá? Então, a primeira revolução industrial, que se considera, é aquela da máquina a vapor que conversamos já anteriormente. Você trocou uma forma de produção manual para uma forma de produção mecanizada. A segunda revolução industrial, mecanizada a partir da máquina a vapor, tá? A segunda revolução industrial é quando troca essa máquina a vapor basicamente por energia elétrica. Aí você tem aí aquela famosa também linha de produção. Então você aí dá outro passo para o aumento da produtividade. Terceira revolução industrial, o Brasil ainda vive muito disso aqui ainda, é quando você integrou nessa produção, principalmente no controle, a eletrônica e os sistemas de computação. Tá? Então você tem aqui a introdução de CLPs, tá? De controladores lógicos programáveis, alguma coisa de robótica já iniciando, tá? Principalmente na indústria automobilística, perdão. Você já tem a introdução daqueles braços robóticos de solda, tá? De colocar peças de pintura, já de forma mais pesada na parte automotiva. E a indústria 4.0 é essa que a gente acabou de comentar, tá? Lá no IoT é uma das ferramentas utilizadas, perdão. O IoT é uma das ferramentas utilizadas. Só um minutinho, tá? Deixa eu só desligar esse negócio aqui. Tá atrapalhando aqui a gente. Então, a internet das coisas industrial, ela é uma das ferramentas da Revolução 4.0, tá? Então, são principalmente esses sistemas cyberfísicos, tá? Como está aí escrito no slide, que escrevem a indústria 4.0. Quer dizer, eu tinha toda aquela eletrônica já embutida no sistema de produção, mas agora todos os dispositivos dos sistemas conversam para um objetivo maior, único, tá? Então, por exemplo, um grande exemplo que eu dou é aquele da indústria automobilística novamente, tá? Então, antigamente você tinha uma linha de produção para cada tipo de veículo, tá? Você tem uma linha de produção, por exemplo, para um Fusca, para uma Brasília, para uma Kombi. Hoje, se fosse hoje, né, eu teria uma linha de produção única com várias peças para montar esses 3 tipos de carro na mesma linha de produção. Então, eu posso ter um Fusca sendo montado e, em seguida, na mesma linha, vir uma Kombi. É um carro totalmente diferente, porém, eu mudo as peças e formo e monto um carro, um veículo de outro modelo, tá na mesma linha. Por quê? O pedido próximo, o sistema completo de produção conhece qual é o próximo pedido, tá? O sistema informatizado, ele sabe que o próximo que vem é uma Kombi, o seguinte é uma Brasília. Então ele vai pegar as peças da Brasília e vai deixar na posição após as peças da Kombi. E aí quando as máquinas locais ou os operários montarem a Kombi, o próximo que vai vir é a Brasília. Então ele já sabe quais são as peças para pegar e para colocar. Então o sistema tem esse nível de inteligência, tá? E tudo sendo supervisionado em tempo real, geralmente, pelo pessoal da produção, da operação e também da gestão, ok? As smart grids, que são aí, qual é a ideia, né? Eu vou dar uma adiantada aqui um pouco, pessoal, não é nem por causa do telefone, por causa da hora, tá? Eu não queria passar de 40 minutos essa apresentação. A gente já vai aqui em quase 30 minutos. Então, as smart grids, a ideia é envolver no sistema de geração de energia, distribuição, transmissão e distribuição, exatamente também aumentar a comunicação entre esses entes que fazem parte do sistema de energia, o sistema elétrico, tá? Então, nesse slide aí você tem aqui vários exemplos. Então, por exemplo, deixa eu acender aqui o ponteiro. Eu tenho aqui geradores, tá? Por exemplo, usinas eólicas aqui, tá? Acumuladores de energia, baterias, tá? Que são esses tanquezinhos aqui que ele está representando, tá? Que são storage, aqui, ó. São os acumuladores de energia, geralmente são baterias, tá? Mas também pode ser reservatórios de água. Eu posso levar essa água para um nível mais alto e durante a noite, que a produção solar diminui não, né? Zero. Eu posso pegar essa energia potencial da água e
fazer ela passar por um gerador hidráulico para produzir, uma turbina hidráulica para produzir energia elétrica, tá? Para recuperar de volta essa energia. Não precisa ser necessariamente uma bateria, tá? De chumbo ou de lítio. Pode ser essa técnica simples de acumular energia potencial na água ou no fluido e depois recuperar essa energia potencial. Tá? E aí a ideia é que esses produtores, esses dispositivos de transmissão, as linhas, as subestações e os consumidores, tanto os que produzem localmente quanto os que aqui, ó, os que produzem localmente, quanto as principais produções possam se conversar. Quer dizer, se uma grande produtor aqui de energia cair por algum motivo, sair do sistema, você pode acionar as energias de reserva, tá? De forma automática. Por exemplo, pode mandar entrar aí uma usina termoelétrica de backup imediatamente, a partir do comportamento do sistema elétrico. Tá? Então, isso aí seria um conceito da Smart Grid. O transporte autônomo, a gente tem aí vários exemplos, tá? Esse slide aqui, essa figura, na verdade, esse carrinho aqui é um pouco mais antiga, tá? Porque tem aqui os sensores, eu estou aqui marcando aqui em vermelho, tá? Os sensores aqui eles estão expostos, tá? É uma coisa mais... Isso aqui é lá faz uns 15, 20 anos essa imagem aí. Então eu tinha um carro normal em que eu estava instrumentando ele para poder ter um sistema que dirigisse o carro de forma autônoma. Hoje em dia isso já está tudo embutido dentro do veículo, por exemplo. Tá? Então você tem aqui vários veículos, nessa outra figura aqui, ó, já se movimentando de forma autônoma e conversando entre si, tá? Para saber a distância de um para o outro. E aí você tem que ter as guias todas sinalizadas, tá? A sinalização horizontal e vertical toda ok, para que as câmeras do sistema possam detectar os sinais, tá? A sinalização e fazer o veículo se movimentar de forma segura. Em muitos locais não tem tanta sinalização como deveria ser, tá? Então, também tem veículo que é adequado para off-road, vamos dizer assim, tá? Que ele anda na pista que não tem sinalização nenhuma. Então, aí já é outro algoritmo, outros processamentos que ele tem que fazer nas imagens e nos sensores para poder fazer esse carro se movimentar aí off-road, tá? E a principal ideia aqui é transporte mesmo autônomo, tá? Seja individual, seja coletivo, e também transporte de mercadorias e bens de produção. As smart farms já falamos, tá? Você tem sensores aí de temperatura, de umidade do solo, a velocidade de vento, se for necessário, para poder disparar gatilhos aí, disparar sinais para que a irrigação possa entrar naquela parte do solo que está com a umidade baixa e assim por diante. Ou aumentar a drenagem de um solo que está muito úmido e encharcado, tá? Então, também temos aí o monitoramento de estruturas, tá? Então imagina aí uma ponte que a gente quer saber a vibração dela, a mesma coisa, tá? Naturalmente elas vibram com a passagem dos automóveis, dos veículos aí, né? Em cima da ponte, dos pedestres, seja o que for. E aí essa vibração é normal dentro de um certo limite, tá? Então você instrumenta a estrutura para poder estar monitorando o comportamento dela, certo? E aí você tem, geralmente, esses sensores são fixados na própria estrutura mesmo, tá? Tem baterias internas e eles se comunicam com uma pequena rede Wi-Fi, por exemplo, ou cabeado, tá? Depende da tecnologia. E todos esses sensores vão para um sistema de monitoramento central. E aí, como está aqui no desenho, né, tem uma pessoa que vai estar observando, não uma pessoa que vai estar observando direto, tá? Mas o sistema automático vai estar registrando esses sensores. E caso haja alguma saída dos limites, ele vai gerar alarmes aí e acionar aos sistemas de contenção necessários, tá? Os sistemas biométricos, como também falamos, você pode estar monitorando aí os pacientes, tá? Como falamos aqui, ó. Vou pegar aqui a ponteiro. Eu posso ter aqui uma roupa inteligente, vamos dizer assim, tá? Uma roupa instrumentada com sensores de temperatura, de pressão, tá? Cutânea, temperatura cutânea, pressão aqui dos vasos não invasivos, tá? Do paciente para medir pressão. E aí mandar esses sinais para um sistema de supervisão médica, tá? E aí vai estar o corpo de saúde vai estar, o pessoal de saúde vai estar recebendo essas informações e você pode tratar da mesma forma que anteriormente, tá? Se os limites caírem fora dos valores esperados que aquele paciente esteja, tá? A temperatura aumentou ou caiu muito, batimento cardíaco, aí gera alarmes para poder o pessoal da atenção à saúde aí
correr lá e verificar o que o paciente está tendo, tá? Bem, então esses foram os exemplos aí atuais de aplicações da instrumentação. Esse slide aqui, o próximo, ele vai falar aqui dos elementos básicos de um sistema de medição. Então a gente precisa ter, no mínimo, em um sistema de medição, tá? Perdão, no mínimo não, tá? Eu posso ter aqui esses elementos, mas alguns podem ser opcionais, tá? Vamos começar aqui por alguns elementos básicos, tá? Então, os elementos básicos de um sistema de medição, o primeiro deles é o sensor, tá? O sensor que a gente chama de sensor primário. Então, o sensor primário é o elemento do sistema que está em contato direto com o mensurando, que é a grandeza que você está medindo. Então, esse sensor está em contato direto com o mensurando. Então, imagine, falando de temperatura, tá? É uma hastezinha lá de metal que está em contato com a sua pele. Ela está medindo ali, ela está equalizando a temperatura do metal com a temperatura da sua pele. Então, essa hastezinha de metal faz parte do sensor primário. O sensor primário geralmente está conectado num elemento de conversão, de variável. Tá? Então, por exemplo, imagine que esse sensor de temperatura seja resistivo. Ele varia a resistência pela temperatura. Eu tenho um outro circuitinho, no caso da gente aqui, em elétrica, eu vou ter um circuito que ele vai ler essa variação de resistência e gerar uma tensão, por exemplo, para que eu possa jogar isso num conversor analógico digital. Então, esse elemento que converte a resistência, vamos pensar assim, tá? Essa variação de resistência, ele gera uma variação de tensão e vai ser a entrada de um conversor analógico digital, é um conversor de variáveis. E o próximo passo é o processamento digital desse sinal. Tá? Quando você tem instrumentos mecânicos, você não tem esse processamento digital, é evidente, tá? Tem instrumento que é mecânico na parte do sensor, mas que a leitura dele já é um pequeno processamento digital, tá? Então, esses três elementos são básicos de qualquer sistema de medição atual, tá? Moderno. Tá? Geralmente, instrumentos digitais, tá? Eletrônicos. E aí eu posso ter aqui, ó, aí aqui já são os elementos opcionais, tá? Eu posso ter a saída do elemento, tá? A saída pode ser um display que você está visualizando, um indicador de posição, tá? Que a posição indica a leitura do mensurando, ou pode ser um sinal de transmissão, que aí já é opcional, que eu posso mandar esse sinal de transmissão para um sistema remoto de supervisão, por exemplo, tá? Ou para imprimir numa folha, ou para imprimir em outro local do mundo, aí outro lado do mundo, posso mandar imprimir esse resultado, tá? Ou posso armazenar esses dados em um sistema que vai fazer o histórico, né, dessas medições, tá? Que a gente chama de historiador, tá? Que é essa parte aqui, ó, a parte da apresentação do sinal e da gravação, certo? E aqui você pode ter outra saída, que é a saída remota, tá? Então, no mínimo, a gente tem esse sistema aqui, o geral, esse grandão aqui, que estou riscando agora, é o mínimo que tem que se ter no sistema de instrumentação. E, opcionalmente, eu posso ter uma saída de transmissão e gravação remota e exibição também remota, tá? Passando aqui. Então, aqui um exemplo, tá, de um sistema de medição. Alguns exemplos, na verdade, tá? Aqui Aqui é um termômetro básico e a temperatura varia a altura aqui do líquido, tá? No vidro aqui, que é um capilar. A posição que o líquido está é proporcional à temperatura. Aí eu pego uma escala graduada e coloco aqui ao lado para poder saber qual é a temperatura que eu estou. Tá bem simples. Esse desenhozinho aqui, ó, essa figura, é de uma termorresistência, tá? Então essa hastezinha de metal é aquela que você conecta na sua pele para saber a temperatura, para medir a temperatura da pele, tá? Então é possível medir a temperatura da pele ou de outro fluido com esse sensorzinho aqui, tá? Internamente ele tem toda uma tecnologia que a gente vai começar depois, tá? E aí, para medir a temperatura, eu tenho que ter aqui, ó, aquele circuitinho que a gente comentou. O circuito de conversão de unidades. Eu vou converter a variação de resistência em outra grandeza que eu posso tratar melhor de forma elétrica, tá? Geralmente tensão ou corrente, tá? Para poder colocar isso num conversor analógico digital e colocar isso dentro de um sistema digital e fazer todo o tratamento digital dessa grandeza. Vamos aqui passando. Tá? Então, aqui o texto do que a gente acabou de falar, tá? Processamento de sinal melhora a qualidade do sinal, trata ruídos e assim por diante. O dispositivo de exibição
é a saída, tá? Um display ou um canal de comunicação. E tem um próprio canal de comunicação que pode ser, que geralmente é um canal de comunicação industrial, tá? Que pode ser com ou sem fio, meio físico. Uma pequena observação aqui, tá? Na prática se chama de transdutor o conjunto de sensor primário mais o conversor de unidades. Então isso aqui é um transdutor, na prática, tá? E o transmissor industrial é um transdutor mais o processamento digital de sinal e a comunicação. Tá? Faltou aqui colocar a comunicação. Então, isso é um transmissor industrial, tá? Só para ficar claro aí essas diferenças, esses conceitos. Aqui é um exemplo prático, tá? E aí até um projeto didático que a gente também passa para vocês fazerem. É um sensor de temperatura, tá? Aqui é um termômetro digital. Onde é que está o sensor primário? É esse 6zinho aqui, ó, tá? Isso aqui é um LM35, por exemplo. É um sensor de temperatura com semicondutor. Então, o corpo aí, essa parte pretinha é o corpo do semicondutor. Então, com a variação de temperatura do corpo também muda. E aí ele gera uma tensãozinha proporcional à temperatura dele. Aí você coloca aqui um processamento digital de sinal, tá? Que ele vai pegar esse microcontrolador aqui, no caso aqui é um Arduino. Ele vai pegar esse sinal analógico aqui, vai processar, converter em digital, fazer um cálculo aqui e mostrar para você na tela, aqui no display dele, ó, a temperatura que ele está medindo. Tá? E aqui é só uma bateriazinha para alimentar o sistema. Beleza? Bem legal, né? Bem, já estamos acabando. Essa última parte aqui vai levar agora no máximo aí uns 5 minutos. A gente vai falar uma introdução, tá? Ao sistema de medida. Ao sistema internacional de medidas, tá? A gente tem toda uma historinha aqui, tá? Que a gente conta nesse slide e nos outros a gente vai mostrar aí as principais grandezas do sistema internacional. Ele surgiu lá no século XVIII, em que estava naquela confusão, né, que a gente viu lá no começo da apresentação. Cada país, cada local tinha uma medida diferente para uma grandeza. Tá? Então, comprimento, cada um tem o seu comprimento, tempo, distância, massa também. Cada um tem uma sua grandeza, cada país tem a sua grandeza. E a Europa, como é tudo junto do outro, tá? Surgiu essa necessidade de padronizar essas medições, tá? Essas grandezas. E aí começou-se, principalmente com distância, com o metro, e com massa, com 1 quilograma. Tá? Então, ó, aqui a historinha, tá? A França começou lá em 1801 a adotar o metro como uma única unidade de comprimento, e em 1889 foi a Conferência Geral de Pesos e Medidas, onde foi adotado o metro e o quilograma como unidades internacionais. Internacional e tenda, tá? Onde somente 17 países assinaram esse tratado, geralmente os países da própria Europa, tá? E existia de novo, tá? Lembra do cúbito, né, que eu falei, que era lá o comprimento do cotovelo até a ponta do dedo de um homem. Isso aqui é um cúbito. E aí você pegava um pedaço de madeira e copiava isso aí para o pessoal lá que ia cobrar impostos. Saber quantos metros de terreno você tinha produzido, lavrado, né? Aqui é a mesma coisa. Naquele tempo se criou-se uma barra de uma liga de platina e chumbo, platina e irídio, tá? Tá aqui escrito. Uma barra que representava 1 metro e um bloquinho dessa mesma liga que representava 1 quilograma. Eram corpos físicos que materializavam as unidades, tá? Era o padrão principal. E aí viu-se que com o tempo o corpo metálico, apesar de ser um metal extremamente duro, extremamente controlado, com a temperatura controlada, ele perdia massa com o tempo. Tá? Até por efeitos de decaimento atômico mesmo. Tá? Então, a própria manuseio da barra de metro ia desgastando, tá? Principalmente nas extremidades. E aí você ia perdendo massa e perdendo tamanho. A variação de temperatura também dilatava e assim por diante. Então, viu-se que os corpos físicos não eram adequados para ser padrões, porque eles variavam com o tempo. E você não quer uma coisa que varie com o tempo, você quer uma coisa que seja constante. Então, passou-se a adotar, nessa última revisão agora do sistema internacional, que foi lá em 2018, passou-se a adotar agora para todas as 7 grandezas principais, a
passou-se a adotar conceitos físicos agora, tá? Como padrão. Então, por exemplo, e quais são essas 7 grandezas, tá? É o tempo. Aqui eu botei em inglês porque eu peguei direto, tá, da brochura lá do Bureau de Pesos e Medidas, tá? Tá aqui embaixo, embaixo na fonte, perdão, o link para você ir lá e baixar também, tá? Então, as 7 grandezas básicas do sistema nacional é o tempo, o comprimento e a massa, tá? Aí vem corrente elétrica, a temperatura termodinâmica, a temperatura, tá? A quantidade de substância e a intensidade luminosa. Então, essas 7 grandezas são as básicas do sistema internacional. E elas são dadas por grandezas, como eu falei, físicas, que teoricamente são imutáveis em qualquer ponto do universo, tá? Vamos dizer assim, pelo menos o universo aqui próximo que a gente conhece. Então, por exemplo, o segundo, deixa eu marcar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. O segundo, ele é determinado pela frequência de transição hiperfina do Césio de um átomo de Césio 133, tá? A partir, ó, de 1.000, milhão, bilhão, 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 vibrações desse átomo de Césio, tá? Da radiação que ele gera. Então, essa quantidade de vibrações, ele determina um segundo, tá? Então, você conta isso aí, quando desse valor exato de vibração, que é a frequência, tá? A frequência do Césio 133, desse estado hiperfino de base, me dá essa frequência aí de 9 GB, tá? 9,192 GHz é igual a 1 segundo, tá? Na verdade, desculpa, perdão. Essa vibração aqui, tá? Essa quantidade de oscilações é que me dá 1 segundo, tá? E aí segue, tá? O comprimento agora, que não é mais aquela barra de platina e irídio. Agora ela expressa, ó, pela velocidade da... Deixa eu marcar aqui, tá? A velocidade da luz no vácuo, C, né, que é a grandeza, a unidade, que é 299.792.458, aqui expressa 1 metro, tá? Então, essa é a definição de metro. São 299, basicamente 300 milhões, tá? Oscilações aí também da luz, tá? Da velocidade da luz no vácuo. E assim vai. Aqui eu considero mais complexa de entender é a massa, tá? Porque a massa é um corpo físico, a quantidade de matéria atraída pela força da gravidade. Então, você tem aí a massa relacionada com o peso, tá? Por conta da gravidade. Mas aqui eles trocaram para a constante de Planck, tá? Então ficou uma grandeza bem assim, pouco complexa de se entender. Então, só para registrar aqui, né? A massa é definida, estou marcando aqui o que estou lendo, tá? Pelo valor numérico fixo da constante de Planck, esse H aqui, tá? Sendo esse valor. Quando expressada em joules segundo, que é igual a quilograma, metro quadrado, segundo, menos 1, né? Sobre segundo, onde o metro e o segundo são definidos com os valores anteriores. Então ficou bem complexo e a gente vai voltar aqui depois para ver com calma essa definição na aula, tá? Na próxima aula a gente vê isso aí com calma. Realmente essas definições ficam um pouco complexas de se entender assim, tá? Então, mas qual é a grande ideia aqui desse slide? É mostrar que as unidades primárias do sistema internacional agora são dadas por grandezas físicas, tá? Que são invariáveis em todo o universo. A velocidade da luz, é a constante de Planck, como se diz aí, é uma constante, tá? Então ela é constante em qualquer ponto do universo. Então a massa é definida em qualquer ponto do universo a partir da constante de Planck. E ela é invariável, teoricamente, tá? E assim por diante. Bem, a partir, já estamos acabando, a partir das unidades primárias, temos as unidades secundárias, tá? Não, desculpa, aqui ainda são as unidades de base do sistema internacional, são as 7 que falamos, tá? Metro, quilograma, segundo, ampere, a temperatura termodinâmica, massa, intensidade luminosa. E temos também as grandezas derivadas, tá? Das 7 primeiras. Então, por exemplo, qual é a grandeza de área?
é um metro quadrado, que é dado por metro. Metro vezes metro. Então, metro quadrado. Volume, metro cúbico. Tá? Metro por metro. Vezes metro, perdão. Velocidade, metro por segundo. E assim por diante. Aí você vai montando as grandezas secundárias. E aí, algumas grandezas secundárias têm nomes específicos, tá? Por exemplo, volume é metro cúbico no sistema internacional. Mas, por exemplo, tá? Frequência, que é o inverso do tempo. Tá? É 1 sobre segundo. Aí, essa grandeza, frequência, a unidade dela no sistema internacional não é 1 sobre segundo. Ou segundo menos 1. É Hertz. A gente dá outro nome para ela. A gente não, né? O pessoal do sistema internacional, do Bureau de Pesos e Medidas, deu outro nome, que é o Hertz. Tá? Para homenagear aí o alemão lá, Hertz, que estudou os sinais de rádio, e aí essa grandeza de frequência foi nomeada em homenagem a ele, tá? Aí vem, né? Geralmente são grandes cientistas aqui, tá? Newton, Pascal, James Watt, Coulomb, e assim por diante, tá? Faraday, Volta, Ohm, e assim por diante. Aqui são os mesmos prefixos que a gente viu anteriormente, tá? E eles são normatizados pelo SI, tá? Tá tudo aqui embaixo nas fontes. E algumas grandezas que não são SI, tá? Então, por exemplo, a hora não é uma grandeza de tempo no sistema internacional, tá? Mas a gente vive em função de horas, tá? Então, é só para ilustrar aí que tem algumas grandezas que a gente usa no dia a dia, mas que não são do sistema internacional. O sistema internacional reconhece, mas não fazem parte do sistema oficial, tá? Então, estão aqui as referências dessa apresentação. E era isso. Então, a gente encerrou aqui o nosso assunto sobre... Deixa eu voltar aqui para o início. A introdução ao sistema de medição. E aí nós continuaremos agora na nossa próxima aula, tá? Até a próxima e aquele abraço.